Estamos entrando na série Não Perca a Bênção de Deus. Não perca a bênção de Deus. Todos nós temos uma jornada a cumprir, né? Todos nós temos etapas na nossa vida. Nós construímos projetos, nós estamos caminhando numa direção, nós, ao estarmos ligados em Deus, nós vivemos uma missão que é dada por Deus. Nós precisamos aprender como avançar em cada fase da vida, em cada etapa, debaixo da bênção dele. E muitas pessoas, por não terem clareza desse processo, de etapa em etapa, se perdem no meio do caminho. Mas a palavra de Deus nos mostra como nós avançarmos em cada fase, em cada etapa, debaixo da bênção do Senhor, na direção correta. E Jesus mostrou como acontece. E eu quero aqui então entrar em Mateus 4, ali onde fala sobre Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Versículo 1, deixa lá. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eu pergunto para você, já começa a pensar aí. Jesus precisava ser tentado, precisava ser testado, porque essa passagem de Jesus no deserto é o momento pré-teste para ele começar mais de forma direcionada e enfática o seu ministério, a sua vida, a sua missão na terra. O próprio Deus veio em forma de homem, entrou no caixote humano, na estrutura humana, e aí então ele começa a sua missão, mas ele, tendo a presença de Deus, ele não precisava ser tentado. E por que então ele passou pela tentação? Para mostrar para você como é que funciona. Para trazer o exemplo. Para mostrar para você como que a tua jornada como filho e filha de Deus funciona, como ela acontece, e também o que você precisa fazer para vencer, para passar para o outro estágio. Você está vivendo uma etapa agora. Você está vivendo uma fase da sua vida agora. Tem uma próxima que está por vir. Ou já chegou. Eu estou vivendo uma nova etapa da minha vida. Eu sou segunda vez avô. Né? Está sendo bom demais. Agora avô de menina. Já fui pai de menino. Sou, né? Pai de menino e pai de menina. E avô de menino. Agora estou vivendo a experiência de ser avô de menina. Oh, coisa boa, né? A questão mais difícil é aguentar a avó. É lacinho para cá, roupinha para lá, é chuchuchu. Quando crescer mais, eu estou vendo. Vai ser aquele iuiu, didi e tal. É diferente, né? Menina é graciosa, é diferente de menino, né? Então, uma nova fase. Nós vamos passando por fases diferentes na vida. Desafios diferentes. E existem testes para nós transicionarmos de uma fase para outra. Existem testes. E Jesus aqui está nos ensinando em Mateus 4 como que acontece nessa série que vai durar alguns domingos. Nós vamos entender duas coisas: como que esses testes funcionam, né, em que áreas que você vai ser testado, como que esse teste é aplicado, e o segundo ponto é entender como vencer esses testes. Hoje nós vamos focar só numa parte desse primeiro ponto, que é como que esses testes funcionam. E nos próximos domingos nós vamos dissecar todo esse entendimento, esse ensinamento que a vida de Jesus nos traz. Amém? Então, Jesus se permitiu passar por isso para mostrar para você algo sobrenatural. Qual o resultado disso? Eu vou pular do versículo 1 para o versículo 11. Depois de Jesus passar pela tentação ali no deserto, olha o resultado final, que é onde a gente quer chegar. Então o diabo o deixou. E anjos vieram e o serviram. Oh, Deus poderoso. Quem aqui quer o diabo longe da sua vida? Todo mundo, né? Não tem aqui alguém, acho que não tem ninguém com algum problema de saúde mental nesse lugar. Todos querem o diabo longe, né? As tranqueiras tudo longe. Amém?
Esse é o resultado. Então, o que acontece nos versículos anteriores é exatamente o que a gente precisa aprender. E mais ainda, não é só ficar livre do mal, não. É experimentar o sobrenatural de Deus. Ser suprido por Deus. Experimentar o melhor dele para a nossa vida. Os anjos o serviram. Milagres, suprimento, tudo o que você precisa é nesse aspecto, nessa condição que nós queremos chegar, debaixo da bênção de Deus. Então, precisamos hoje entender como é que esse jogo funciona. Vamos ler então. Vou ler novamente o versículo 1 e vamos seguir, preste bem atenção nos detalhes. Vamos orar primeiro. Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento a cada um de nós, que essa palavra venha a ser revelada aos corações, que cada um possa aplicar essa palavra na sua medida, naquilo que tem vivido, que essa palavra se faça viva a cada um, que não apenas entre nos ouvidos naturais, mas adentre aos ouvidos espirituais, que a percepção venha crescer, venha ser ampliada, que a Tua presença venha ser potencializada nos corações de cada um aqui, e que essa palavra se faça viva em nome de Jesus. Amém. Versículo 1, então. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve... Alguém aqui já passou... Não precisa responder, não. Só pensa aí. Você já passou fome? Quantos dias você passou fome? Eu não sei se você passou fome por 40 dias. Jesus estava numa condição, presta atenção, é interessante você se conectar com isso. Jesus estava num momento que já tinha passado 40 dias em jejum. No deserto, lugar quente a beça durante o dia, frio a beça durante a noite, isolado, sozinho. Você já se sentiu sozinho? No deserto não tem fim, você olha assim, não tem horizonte. Você se sente sem rumo. Você fica com medo, sabe lá o que vai acontecer? Como é que você vai ser suprido? Já passou por alguns questionamentos como esse? Como é que vai vir a resposta? Como que virá a provisão? Como que eu vou vencer essa aflição? Estou no mato sem cachorro, numa sinuca de bico, usando os termos aí cotidianos. Estou num problema que parece que não tem luz no fim do túnel. A realidade da nossa vida. Aí nos encontramos em várias situações. Situações de fragilidade. Diga, fragilidade. Era nesse momento que Jesus se encontrava. Em situação de fragilidade física, emocional. Jesus, homem, olhando pelo aspecto humano, tá? Jesus, homem, estava passando por fragilidade física, fraqueza. Já ficou um tempo sem comer? Você já fez jejum? Então você sabe como é que é. Até te estimulo a começar a fazer alguns jejuns, começar a criar hábitos, de tempos em tempos fazer jejuns, entregando 1, 2, 3 refeições a Deus, com o objetivo de se consagrar ao Senhor. Não é, vou fazer jejum para ter aquilo. Não, jejum não é moeda de troca. Jejum é uma postura de consagração a Deus, para que você possa se aproximar dele. Então, nos primeiros dias, às vezes, é uma guerra. Né? Você quer comer pedra. Você que a pedra até sai com cheirinho de calabresa. Você vê até a fumaça da calabresa saindo a fumaça da picanha ou do filé saindo da pedra. Você quer morder a pedra. Né? E quando você está em jejum, aí parece que aparece comida tudo quanto é lado. Aí tu vai visitar alguém, a pessoa faz aquele negócio, você gosta, brilha nos teus olhos, meu Deus. É aquela guerra, aquela situação de fragilidade. Mas Jesus estava ali 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Então essa é a situação de Jesus. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, grava isso, se és o Filho de Deus. Assim começa a brincadeira. Preste atenção porque ele faz essa pergunta para você e você nem sabe que ele está fazendo essa pergunta. Se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito:
Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo usa a própria palavra de Deus. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Então, todos nós queremos chegar no versículo 11, na situação em que vencemos aqueles testes daquele momento. Teste, no caso de Jesus, que estava precedendo o start do novo tempo, a jornada, a missão pela qual ele foi gerado, ele veio ao mundo. Então, essa tentação no deserto precede esse momento. E em cada fase da nossa vida nós somos testados. Você é testado. E muitos testes virão. E preste atenção na primeira coisa que a gente precisa entender aqui nessa noite. Estes testes, ou eles virão no momento que você está passando por uma fragilidade, ou vão causar fragilidade. Só que em vez de você encarar este teste de uma forma natural e reagir de forma natural, você vai sair daqui nessa noite compreendendo esses testes de forma espiritual e vai reagir de acordo com o que a palavra de Deus te ensina, para que você então continue ultrapassando essas fases e venha vencer e o diabo te deixe e você venha experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Diga, eu recebo. Esse é o objetivo da mensagem de hoje. Entender como que isso funciona. Então, sempre vai ser numa condição de fragilidade que você vai ser testado. É quando pisarem no teu calo. É quando a batata assar, quando a chapa esquentar. Quando você for mexido na sua estrutura. Quando você for testado nas suas emoções, nas suas reações, na sua forma de encarar as pessoas e pensar naquilo que você vai falar, porque algumas palavras elas não têm volta, elas causam um estrago e às vezes não dá para remendar os cacos. Então, você pode agora enxergar as situações do ponto de vista espiritual e aí então agir da forma certa para continuar na bênção de Deus e experimentar o sobrenatural. Amém? Então grava isso. Primeira coisa vai ser quando você estiver numa condição de fragilidade. Não vai ser quando você estiver bem. Então o teste ou vai provocar fragilidade, ou ele vai acontecer no momento de fragilidade. O primeiro teste, ele veio no momento em que ele estava na fragilidade. Os demais também. Quando Jesus foi levado pelo diabo lá na Cidade Santa, lá na parte mais alta do templo, ele estava ainda passando fome. Eu fico imaginando que a gente lendo aqui, parece que foi de uma hora para outra, foi rapidinho. Mas não, pode ter demorado horas ou até dias do primeiro teste para o segundo. E eu fico imaginando Jesus com mais fome ainda, mais fraco ainda fisicamente. Imagina, quando alguém está com fome, não sei se você já passou fome. Olha, a gente se aproxima da nossa condição, do nosso instinto, né, da natureza humana. Então, se manter com uma postura espiritual é fundamental, entender esse jogo. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa noite? Compreendendo como esse jogo funciona, como essa guerra funciona. Outra coisa, alguém aqui já fez uma prova? Acho que todo mundo aqui já fez pelo menos a prova na escola para passar de ano. Sim ou não? Você se lembra? Ô, tempo bom, né? Quem está na faculdade aí, já fez concurso? Alguém já fez concurso público e passou? E passou, levanta a mão. Você sabe como é que funciona, mas você, para passar na prova na escola, no concurso público, você precisou entender o que ia cair na prova, como que o teste ia ser aplicado e como que você deveria se preparar para encarar aquele teste. A mesma forma é na vida. Você agora está sabendo que você tem testes na vida, você tem que se preparar. O inimigo vai fazer isso aqui,
vai tentar colocar situações para que você perca a bênção. Então, a primeira coisa é entender que você sempre vai ser testado em 3 níveis. Preste atenção. Na sua área física, escassez, doença, fome, fraqueza. Na sua área emocional, mental, tristeza, insegurança, medo, ansiedade, angústia, desesperança, abandono, isolamento, ou mesmo na área espiritual. Por quê? Porque você adora aquilo que você dá mais importância. Entendendo esses 3 lados, você vai ser testado sempre nessas 3 áreas, que foi o que aconteceu exatamente com Jesus aqui. Na área física, material, na área emocional e na área espiritual. Sempre. Só que a partir de agora você vai discernir quando o teste estará acontecendo. Amém? Em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Segundo ponto que a gente precisa entender aqui, qual é o alvo principal em você? Como que o teste, ele vai tentar, você vai te testar na área da sua necessidade, na área das tentações, onde você vai precisar continuar atento para avançar nas experiências sobrenaturais de Deus. Como é que isso acontece? Presta atenção numa coisa. Já percebeu o começo da pergunta? Versículo 3. Deixa lá. Se és o Filho de Deus. Olha o versículo 6, coloca lá. Cadê o 6? Se és o Filho de Deus. Se és. Isso vai acontecer com você também, preste atenção. Se você entender isso aqui, a tua vida já muda. Hoje a gente não vai se aprofundar, hoje é só entender o mapa da coisa, para a gente entrar numa nova fase da nossa vida, vivendo debaixo da bênção de Deus. Porque domingo que vem a gente vai explorar mais essa questão que a gente vai falar aqui agora. Mas preste atenção, se és Filho de Deus, sempre o inimigo vai tentar desconstruir a sua identidade como filho e filha de Deus. Ele vai tentar colocar ali situações, pessoas, para afetar a sua visão sobre a sua identidade, vai fazer com que a pessoa que não conhece a Jesus não conheça. Vai tentar impedir a pessoa de se entregar completamente e viver como filho de Deus. Porque se ele for bem sucedido nisso, ele vai afastar a pessoa de Jesus, ele vai afastar a pessoa da bênção de Deus e vai virar um alvo fácil. Por isso que o mundo está do jeito que está, gente. Por isso está ficando cada vez pior. Porque o mundo não tem Deus. E as pessoas acham que estão certas, como eu achei um tempo e você também. Quem sabe um dia você fazia chacota de cristão. Hoje você está aqui sentado. Ah, eu sou ateu. Ou você está aqui adorando. Ação do Espírito Santo. Não é verdade? Nós estamos aqui, eu fico lembrando de como eu era. Meu Deus, que vergonha, vontade de enfiar a cabeça aqui embaixo da mesa. Mas eu não entendia. E hoje, graças a Deus, a gente entende a palavra. Sabe um pouquinho mais de Jesus. As pessoas ficam mantidas pelo inimigo, afastadas de Deus. As pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus, o inimigo fica tentando desviar a pessoa desse processo de aperfeiçoamento à imagem e semelhança de Jesus. Porque quando a pessoa aceita Jesus, ela está num processo contínuo de se parecer com Jesus, de viver como filho e filha de Deus. É daqui até o nosso final. Então nós vamos crescendo. Temos essa oportunidade de crescer em Deus. Aí a sua velocidade de crescimento vai depender da sua busca, da sua entrega. E o inimigo vai fazendo os mesmos testes no meio do caminho, para que você não se conheça, não se reconheça como filho e filha de Deus na sua plenitude. E não experimente o sobrenatural de Deus. Fica atrasando o teu lado, colocando propostas. E sempre vai ser na sua identidade. Você vai entender um pouquinho melhor em seguida. As pessoas que já andam com Jesus já plenamente, ou eu já vi muitos homens, mulheres de Deus, muito usados por Deus,
perdendo para o inimigo, cedendo em algumas áreas, num certo teste da vida, que poderia levar a pessoa para um outro nível. Fico lembrando que uma pessoa passou por testes igualzinho a mim no tempo atrás. E eu, glória a Deus, que eu consegui entender o processo e não me deixei entrar na armadilha do inimigo, há uns anos atrás. E a outra pessoa, amigo meu, caiu, se desviou do processo que Deus tinha. Errou, feio, quebrou princípios. E eu só dou glória a Deus que eu estou continuando entendendo e que continue assim em nome de Jesus. Porque isso que eu estou pregando, eu sou testado, direto. E eu quero me manter na bênção de Deus. Como é que a gente se mantém na bênção de Deus? A seguir cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. São testes no espírito, na alma e no corpo, e você precisa ficar atento como é esse processo. O inimigo vai tentar desconstruir a sua identidade como filho e filha de Deus, para te desviar do caminho da bênção, fazendo os teus olhos brilharem para as coisas terrenas. Em cada pessoa ele age de um jeito diferente. Aqui nós vimos 3 tipos de tentação. Uma foi exatamente na questão da necessidade básica. Transforma essa pedra em pão se você é filho de Deus. Tu não é filho de Deus, cara? Quero ver se tu é filho de Deus mesmo. Então tu pode transformar essa pedra em pão. Aí você poderia pensar assim, é verdade, eu posso transformar a pedra em pão. Eu sou filho de Deus, que é? Tá pensando o quê? Sou filho de Deus, rapaz. Quer ver? Bom, imagina aquele cheirinho saindo. Aquele pãozinho fresquinho, quentinho. Você bota a manteiga assim, ela fica derretendo na hora, assim. Tem gente aí com água na boca agora. Depois tem a cantina aberta aí, você pode aproveitar. Tem cachorro quente, tem bananinha. Estou fazendo merchandising aqui da cantina. Deixa para o final, é verdade. Jesus poderia fazer, mas ele dá uma resposta fundamentada na palavra. E tem uns detalhes aí, tem uns segredos nessa resposta de Jesus. Mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, você vai ser tentado nas suas necessidades básicas. O inimigo vai tentar desviar você. Me lembra um tempo que eu estava em transição na minha vida profissional e eu tive oportunidades muito boas olhando do ponto de vista profissional. Mas eu me lembro que eu entendi as coisas de um ponto de vista espiritual. E eu queria crescer financeiramente. Eu queria multiplicar financeiramente. E propostas, várias vieram. Propostas muito boas olhando do ponto de vista humano, que me traria até um reconhecimento. E eu me lembro que eu entendi aquilo como algo que poderia me afastar da minha missão, que eu não estava vivendo ainda na plenitude, mas não ia ser aquele caminho que ia me levar dentro daquilo que Deus tinha para mim. Então, foi um contrassenso. Poxa, como que eu vou rejeitar 2, 3, 4 propostas muito boas, uma atrás da outra, durante um período de 2 anos, e que poderia me alavancar e me tirar daquela situação que eu estava em guerra financeira. Eu poderia até usar a palavra para poder sustentar. Não, Deus está me abençoando. A primeira coisa que a pessoa pensa é, bênção de Deus. Espera aí, isso aqui não é bênção, não. É bênção do ponto de vista humano, mas ali na frente vai me complicar. E eu tenho um propósito? Eu sei o Deus que eu sirvo. Então, a palavra de Deus vem primeiro. Eu vivo debaixo de uma palavra de Deus. Quando a gente entende isso, a gente experimenta o sobrenatural. Só que existe um processo. Já percebeu que Jesus ele não transformou a pedra em pão? Passou por outra situação e continuou com fome? Na caminhada, nas mudanças de estágio, muitas vezes, a gente não cede naquela área. Mas como a gente continua sofrendo numa outra, a gente acaba se entregando. Cedendo à tentação. Cedendo a uma vontade. Perdendo o caminho da bênção de Deus. Mas com você não vai ser assim, não. Me lembro também, uma época que eu já estava numa condição financeira legal.
tendo aberto um empreendimento meu na área da saúde. E aí, então, tive outras propostas. Eu queria crescer, estava orando em Deus, discernindo qual o caminho que eu ia seguir. Veio uma pós-graduação que não parecia que não tinha nada a ver, foi direção de Deus. Não parecia que não tinha nada a ver com aquela área que eu estava, mas Deus tinha um propósito. E fui. Depois, anos depois que eu fui entender, depois que eu já tinha me formado. Propostas também com relação à parte de estudo, a parte acadêmica. Então, se eu fosse olhar de forma humana, eu iria muito bem. Hoje eu estaria com 2 empresas, numa boa, tranquilo, 2 no mínimo. Talvez a minha esposa estaria com outra empresa. Estaria dando aula em universidade. E beleza, está bem financeiramente, profissionalmente, reconhecido, porque naquela época, em função da forma como eu abri o negócio, no ambiente meu de trabalho, já estava sendo reconhecido, todo mundo já conhecia o nosso negócio, até veio o professor da FUB fazer pesquisa lá como é que era o nosso negócio, para fazer algo parecido também. E assim aconteceu. Então a gente começou a expandir, mas eu tinha uma palavra de Deus. Saí de toda a rota, gente. A minha vida mudou completamente. Na verdade, já vinha assim durante vários anos. Então, o que eu estou passando aqui para você é algo que a gente viveu. Então, tudo aquilo que parecia benefício humano, parecia bênção, não é que nem era maldição, não, eram escolhas. E eu quis escolher viver pela palavra, na direção que Deus tinha para mim. Sabendo que, mesmo que ainda não estivesse alcançando os meus objetivos naquela fase, mas eu sabia que no fim do túnel, no final da rota, lá na linha de chegada, eu ia experimentar o inimigo não tendo espaço para agir e Deus vindo com o seu sobrenatural abençoando. Eu tinha essa certeza. Mas se manter durante o processo, a gente precisa ter fé. Eu quero aqui estimular a tua fé. Não sei se você está passando alguma situação como essa, eu creio que todos aqui estão passando por algum teste. Porque Deus está te levando. Se você está aqui, você está buscando a Deus. Pode ter certeza. Uma coisa eu sei que está acontecendo com todo mundo aqui. Você está buscando a Deus, o inimigo está furioso. Ele vai tentar fazer você sair da rota, vai te desanimar, vai fazer alguma coisa, alguém vai falar alguma coisa que você não vai gostar, para tu ficar desanimado, ficar triste. Não vou vir mais naquela igreja. Ou vai acontecer alguma coisa lá fora que vai te entristecer, ou vai vir uma proposta para você sair da rota e não poder mais estar no domingo no culto. É assim, gente. Você pensa que vai vir coisa para te irritar e ficar bravo e não... Acontece de tudo no domingo que você não está no culto, acontece de tudo na quarta-feira para você não ir no grupo de crescimento, na quinta, na sexta. É uma guerra espiritual que você está envolvido. Então o inimigo vai tentar colocar propostas, vai tentar ativar a tua carne, vai tentar fazer você tomar decisões pela necessidade, pela emoção, pelos sentimentos, pelas vontades e não pela palavra. Mas agora você já sabendo disso, peraí, vai me pegar mais não. Vou vencer pela palavra. Amém? Grava isso. Então, entendendo que você vai ser sempre testado em 3 níveis, repita comigo para a gente poder gravar melhor. Para que se chegue quarta-feira você, meu Deus, o que foi pregado mesmo? Isso não aconteça. Amém? Então, quarta-feira você vai lembrar do que foi pregado. Então, fala assim, ó, eu vou ser testado nas 3 áreas. Amém? Beleza? Você vai ser testado nas 3 áreas. Uma hora é numa, tem situação que é testado nas 3. É assim que acontece. Segunda coisa, fala assim, o inimigo vai querer me atribular na minha identidade em Cristo. Você está entendendo? Como é que é isso, Sérgio? Em quem você é em Cristo. Sabe o que acontece? Sabe como que o inimigo tenta te atribular na sua identidade? Fazendo você não compreender claramente ou colocar em dúvida aquilo que você pode fazer ou que você pode ter. É dessa forma que ele te quebra. Vai tentar te quebrar. Te quebrava, não vai mais. Quando você sabe quem é, você tem clareza do que você pode fazer, do que você pode ter. Já percebeu? Vou contar uma para vocês. Eu fui jogar um futebol um tempo atrás. Já tem vários anos. E eu estava na praia, de férias,
E lá na areia da praia tinha vários jovens jogando futebol na areia. A areia não é o meu habitat natural. Mas eu estava louco para jogar um futebolzinho. E aí eu fui lá, um monte de jovens jogando. Várias pessoas lá do Nordeste lá. Os caras fortes. Eu falei, meu Deus. E aí eu vou entrar, eu vou jogar esse futebolzinho aí, mas sabe como é, né? A gente já não tem mais aquela mesma energia, não corre mais como corria antigamente e tal. Eu vou brincar com essa gurizada aí. E aí fui lá, esperei, cheguei lá. E... Ô tio, quer jogar com a gente? Tio. Foi a primeira vez que alguém me chamou de tio na vida. Aí o tio, falei, meu, cara. Aquilo foi um choque pra mim, confesso pra você. Falei, tio, já chegou nessa época? Aí, beleza. Entrei com a rapaziada, ela devia ter a faixa entre 18 e 23 anos, uma faixa assim, ela correndo na areia, dando no meio de um e outro, e chuta aí com a canelada. Eu falei, meu Deus. E aí entrei no jogo, chegou uma hora que deu pra jogar, entrei no jogo, tiozão, entrou no jogo. E aí, o seguinte, eu sei quem eu sou, sei se você sabe, eu fui jogador de futebol profissional, então eu sabia, só que é o seguinte, já não corro mais como antigamente. Correndo com um monte de jovem ali, areia que não é o meu habitat. Falei, aí no começo eu dei umas atribuladas, perdi uma bola fácil, falei, ixi, né? Mas depois eu fui entendendo a coisa, como é que o pessoal jogava e tal, eu fui pegando os atalhos. Aí eu fui me posicionando e comecei a desenvolver aquilo que eu já sabia que eu tinha, aquilo que eu já sabia que podia fazer, porque eu sei quem eu sou. Você está entendendo? Apesar das pessoas estarem me olhando como tiozinho, ou tiozão, eu depois chamaram de tiozão. Porque quando eu comecei a desenvolver, o tiozão joga! Aí acabou, o tiozão joga muito e tal. Aí mudaram lá o time. Mas por que aconteceu? Porque eu sabia quem eu era. Quando eu entrei, eu sabia. Pode até demorar um pouquinho, mas eu sei que eu sei qual é o meu potencial. Eu estou falando isso do ponto de vista de habilidade humana. Tem muitas habilidades em você. Tem habilidades, tem dons que Deus quer trazer à tona. Tem coisas que tem em você que você nem sabe que Deus já instalou aí. Isso é só ser ativado. Isso você vai descobrindo conforme você vai crescendo na sua identidade como filho e filha de Deus. Você vai crescendo em força espiritual. E você vai então ampliando o teu entendimento sobre você mesmo na sua capacidade. Naquilo que você pode fazer e naquilo que você pode ter. Mas o inimigo vai fazer o seguinte, preste atenção. Se tu és filho de Deus, coloca o 3. Transforma essa pedra em pão. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele está te provocando na sua capacidade, na necessidade e naquilo que você pode fazer. Coloca o versículo 6. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Usa a palavra ainda para falar para você o seguinte, ó. Será que tu pode fazer isso mesmo? Grava isso. Versículo 8. O diabo levou a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Imagina você. Ele disse, tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Aquilo que você pode ter. Então ele provoca na identidade para desconstruir a tua imagem de filho de Deus, usando até a palavra de Deus para isso. Para fazer com que você ceda naquilo que você pode ter ou pode fazer. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Lembra que eu falei que vieram propostas de trabalho? Brilhou nos meus olhos, gente. Eu vinha de um tempo de muita escassez, de anos, não foram poucos anos. Eu estava me reconstruindo aqui em Santa Catarina. Essas propostas me dariam um salto. Eu ia sair de uma condição de um professor desconhecido para um professor conhecido numa instituição de qualidade. Eu ia dar um salto de valorização. O meu currículo ia dar um salto. Então, se a gente tem um currículo bem montado, o que acontece? Demonstra uma valorização a quem você é, naquilo que você pode fazer, no seu potencial. E também naquilo que você pode ter, porque o din-din também aumenta.
Sim ou não? Olha os detalhes das coisas. Sempre você vai ser testado, vai ser provado, vai ser provocado para que você ceda e perca o caminho da bênção de Deus. Não viva com intensidade a missão que Deus tem para você. Eu já tinha entendido isso lá atrás. Eu falei, não vou nesse caminho, porque vai me impedir de eu ter o meu tempo com a minha família, ou o meu tempo com a minha célula, eu chamava antigamente de grupo de crescimento de célula. Eu não vou conseguir desenvolver, eu tenho muito de seminário, um monte de coisa, não, eu sei que Deus tem melhor para mim, não vou trabalhar final de semana, não. Vou não. Quero mais de Deus, tenho uma missão, eu já era líder de célula. Falei, não, tinha 2 células, né? Então, são exemplos práticos, você vai ser ali tentado a tomar rumos que muitas vezes você vai usar a palavra de Deus para poder fundamentar. Não, afinal de contas, Deus está me levando a bênção. Meu, é outro estágio da minha vida profissional. É outra área. Quer ver na questão da sua identidade? Você vai ser provocado na forma pela qual você é visto pelas pessoas, sua identidade. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, se joga aqui. A palavra de Deus fala que os anjos vão te segurar, cara. Não é assim? E aí? Sabe como é que acontece na prática? Lá no seu trabalho você não é reconhecido no seu potencial. Quando alguém vai lá e fala de você, aquela fulana, alguém fala para você, fulana lá falou que você não é flor que se cheire. Como é que você fica? Entende? Você fica uma arara. Você... como é que é a tua reação? Fulano lá falou que tu é um velhaco. Falou que tu é... E aí? Como é a tua reação? Quando você sabe quem você é, isso nem entra no teu coração. Minha esposa começou a fazer umas postagens, Deus deu uma direção para ela e está fazendo na rede social dela. O objetivo é puro evangelismo, é alcançar o coração das pessoas. Coisa que Deus já vinha falando há tempo. Ela fez uns testes com Deus e coisa arada, Deus foi, falou, confirmou, abriu porta, coisa arada e falou, quase que deu um, faz logo. A gente vinha conversando sobre isso e eu falei para ela, conforme a gente vai ficando mais em evidência, que a gente não quer estar, mas querendo ou não, isso desperta inveja nas pessoas, desperta preconceitos e tudo mais, fica preparada para isso. Eu sei porque eu já vivi isso na minha vida profissional. E eu sei que quando você está em evidência, você tem telhado de vidro. Por si só, pastor já tem telhado de vidro. Imagina se você se posiciona com uma missão. Assim aconteceu com Jesus, acontece com todo mundo. Quanto mais você crescer, por exemplo, lá na sua empresa, se você já teve situações de crescimento profissional, foi promovido, você desperta ou não. É ou não é? As pessoas não ficam assim meio que... Você cresce na vida, a família... tá, mano, tá na grana, hein? Ou então, tipo, deve estar traficando. Deve estar envolvido em alguma coisa errada. É assim, gente, ser humano, cara. Desperta, alguém tem uma condição melhor, conseguiu alguma coisa? As pessoas elas não percebem, elas têm uma inveja. Porque elas se projetam. Isso é problema de identidade. Por que hoje nós estamos vivendo essa era das redes sociais e tem tantas pessoas ansiosas? Fica lá vendo as outras pessoas, fica querendo ser quem o outro é. Querendo ter o que o outro tem. Deus tem algo na tua medida para você. Eu conversei com os pastores um dia desses. Cara, Deus dá medida para cada um e relaxa. E bota desculpa e argumento, por que a igreja não cresce, coisa lá. Cara, relaxa e vai e vive o que Deus tem para sua vida. Você aqui, fica se projetando em pastor X, pastor Y. Cara, tu não é menor, nem melhor, nem pior do que os outros por conta disso, não. Por conta do que as pessoas estão vendo ou que acham de você. A pessoa chega aqui na igreja, por exemplo, aí vê esse cara aqui, né, Richard, pastor malandro, né? Richard chegou aqui um dia, acostumado com outra igreja, lá na Venezuela, chegou aqui, aí vem um falar, aí vem outro falar, e vem outro falar, e o cara está falando, e ele está esperando o pastor chegar, para pregar.
Acabou o culto, eu falei, ué, aquele era o pastor? Pinta nenhuma de pastor. Entendeu? Tem gente aí, escuta alguém tem um problema com carioca, aí escuta esse sotaque aqui, vai embora. Tá entendendo? Eu tô dando exemplo, só que isso me afeta? Não. Porque eu sou eu não sou fulano, não sou beltrano. Não quero ser igual a alguém, X ou Y. A nossa igreja é para ser aqui, a nossa família espiritual é ser como Deus quer que seja. Não vou ser igual a fulano, beltrano. Não vou. Nós aqui não vamos ser iguais a outro. Não, nós somos nós. Então a gente precisa ser bem resolvido em quem nós somos. Porque quanto melhores resolvidos, nós ficaremos mais fortes, não perderemos o caminho da bênção. Quando vierem os testes, você não vai cair na tristeza. Eu já passei por exemplo, ministerialmente, já passei por problemas aqui na igreja, anos atrás. Tinha algo acontecendo, era um teste, hoje eu sei, eram testes profundos, me lapidando como pastor. Saiu gente da igreja, eu também tinha falado uma coisa numa hora errada, era uma coisa certa na hora errada. Aí falei uma coisa, só que foi mal entendido por boa parte, tinha outras coisas acontecendo, e mais outras coisas que as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, como é que a coisa funcionava, só que tudo estourou em cima de mim. O que me protegeu? Eu sei quem eu sou. As pessoas estavam falando que eu era isso, que eu era aquilo, que não sei o quê, e parará, e fofoca, e tal, burburinho, coisa lá. Eu falei, ixi, tem coisa para resolver a beça. Mas por que não me afetou? Por que eu não caí na tristeza, no desprezo, no isolamento? Por quê? Porque eu sei que eu sou em Cristo. Não estou aqui para provar nada para ninguém. Sabe o que me protege? O que me ajuda a continuar avançando é saber o papel que eu tenho. Como, por exemplo, aqui na igreja como pastor, eu sou só o correio. Então, quando alguém vem me elogiar, eu vou falar uma coisa para você, não entra aqui. Não entra no meu coração. Porque eu sei que não tem nada a ver comigo. É o Espírito Santo mesmo. Eu sei que as pessoas olham para a gente, mas cara, não tem nada a ver, eu tenho certeza absoluta, porque sem o Espírito Santo, vocês estão tudo lascados. E eu sei que eu preciso estar cheio da presença de Deus, porque para cumprir essa função de correio espiritual, o dono da carta não sou eu. O dono da mensagem não sou eu. Quem promove o resultado não sou eu. Eu só passo a mensagem e acabou. É contigo. Eu preciso passar a mensagem no tempo certo, da forma certa. É isso que eu preciso me preocupar. E aí, então, acontecem as coisas. Tem os elogios, a coisa tá legal, beleza, a igreja está crescendo, fulano aí, elogio para cá, elogio para lá, e eu sei como é que esse negócio... Não entra nada aqui, em nome de Jesus. E quando começa alguma coisinha querendo entrar, na linguagem de futebol, como é que a gente fala? Vai querer começar a ficar mascarado? Né? Você querer se achar? Já passei por isso lá atrás, querido. Estádio inteiro gritando, no outro jogo, seu isso, seu aquilo, filisteu, condenado. Não foi isso que fala no estádio, né? Entende? Filho de Beelzebu, né? Eu sei como é que é. Numa hora você é uma coisa, na outra hora é outra. Você vale aquilo que você entrega. Para Deus não é assim. A gente vale para Deus quem a gente é. A gente nunca vai perder o valor para Deus. Você nunca vai perder o valor para Deus. Então é o seguinte, não seja enganado, porque você não vai provar o seu valor para Deus por aquilo que você faz para Ele. É por quem você é. O fazer para Deus vem de um coração que quer fazer com Deus, não para Deus. Fazer para Deus não vai te aumentar o seu valor para Ele, nem para ninguém. Faça com Deus, cheio da presença dEle, entendendo quem você é. Quanto mais você conhece a Jesus, sabe quem você é em Cristo, aí você quer fazer, você quer transmitir esse amor para as pessoas e você vai compreendendo aquilo que você pode entregar, as habilidades, os dons, os talentos. E você vai usando. Talvez você não vá agir diretamente na igreja, Deus vai fazer você prosperar no negócio para você investir, para você contribuir. Vai abrir portas, ou vai agir. Gente, a pessoa está servindo lá na cantina. É sobrenatural, é algo maravilhoso, porque essa cantina promove crescimento, ajuda, é captação de recursos para os projetos sociais. É uma ação que parece ser uma coisa muito longe, mas que está gerando bênçãos em cadeia. E quando a pessoa está decidindo servir com Deus, agindo com Deus, porque Ele não está esperando o reconhecimento de ninguém. Não vem cantar aqui, tocar, porque é legal, é bonito. Não, está aqui focado em servir a Deus, servir a igreja. É servo. Então não está preocupado em mostrar o que pode fazer e nem preocupado no que pode ter de
benefício ou recompensa. Então grava isso, nós vamos terminar essa palavra entendendo o seguinte: o inimigo vai tentar, a estratégia dele é conseguir enganar você na sua identidade, tentando fazer você se desviar naquilo que você pode fazer e naquilo que você pode ter. E vai ativar sua cobiça, vai ativar o seu desejo, vai tentar estimular você a provar as coisas para as pessoas. Às vezes pessoas lá do passado, pessoas lá da família, situações que aconteceram que hoje te impulsionam a trabalhar igual um maluco, passando por cima de um monte de princípio para poder ter e mostrar que tem e que é bem sucedido. Cai nessa onda não. Relaxa, deixa Deus te honrar. Submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se humilha para Deus e ele vai te exaltar. Fica tranquilo. Eu me lembro disso. Eu, por muito tempo, eu era bem conhecido. Rio de Janeiro mesmo. A minha filha, pequenininha, fala: meu pai, tu conhece gente de tudo quanto é lugar. Que é o mundo do esporte, e você conhece gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. A gente estava aqui em Santa Catarina, já tinha parado de jogar futebol há muito tempo. A gente foi em Balneário Camboriú. Serginho, aí é outro. Meu Deus, parece vereador. Mas só que eu estava vivendo um tempo que eu era aquilo do cavalo do bandido. Não tinha nada. Era um Zé Ninguém. Porque a minha vida financeira estava na escassez. Eu não era mais aquilo. E aí você é tratado na sua alma. A gente se sente humilhado, se sente inferiorizado e fica perguntando: tanta gente prosperando e eu? Calma. Tanta gente se dando bem em tal área. Olha o casamento do outro. Olha a família do outro. Esse negócio de rede social está uma praga, esse negócio. Busca o que Deus tem para você. Você em Jesus, você é amado por Deus. E Ele tem o melhor para ti. Aprenda a viver os processos. Aprenda a ser aprovado nos testes. Para que você possa responder com a direção da palavra. Perseverando até o final. E no final, na reta de chegada, o inimigo não vai ter brecha para agir, mas você vai sair fora porque não vai aguentar. Contigo não dá, não. E você vai ser servido por Deus. E vai experimentar sobrenatural. Você recebe essa palavra? Receba essa palavra em nome de Jesus. Para filhos de Deus, as possibilidades são ilimitadas. Ilimitadas. Vão muito além daquilo que você pode pensar. Deus quer fazer algo na sua vida que você talvez nem sabe. Eu tinha um projeto, lá em 2008 eu fiz um projeto para 2024. Eu vou chegar no alvo em 2024. Mas foi do jeito completamente diferente do que eu imaginava. Foi tudo diferente do que eu projetava. Para Deus, as possibilidades são ilimitadas para os seus filhos. Você precisa apenas entender esse processo, construir uma jornada de vida com esse significado que Deus tem para a sua vida. Um coração nele. Não se entregando às alternativas humanas, mas tendo fé na palavra de Deus. Amém? Domingo que vem, nós vamos entrar mais profundamente nisso. Mas nessa noite, você vai sair daqui com a tua antena ligada. E entrando agora nessa nova fase, mergulhando debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Nós vamos orar agora e ativar isso na nossa vida. Vamos começar esse processo agora.